Olá, eu sou o Carlos Barreto e desde 2018 venho trabalhando em especial com a PNL voltado para a educação. Então a pergunta é, qual é o melhor método educacional? Então de cara já vou dizendo aí, tá? Não existe o melhor, e sim o resultado que você tem, né? Qual é a fase e a escola que você está lecionando? Logo você precisa saber qual é o PPP da escola. É importante ter um entendimento adequado. E se você é pai ou mãe que procura a melhor escola para o seu filho, esses vídeos, que vão ser uma sequência de 3, pode lhe ajudar. A gente vai falar sobre alguns métodos em específico, o Montessori, sociocultural e o construtivismo. Vamos falar sobre a Maria Montessori e seu método. Para entender melhor e situar melhor, precisamos entender que a doutora Maria Montessori é uma italiana que viveu entre 1870 e 1952 e reconheceu a importância da aprendizagem na primeira infância, ou seja, até os 6 anos. Graças aos seus esforços, nasce o programa integrado para educar, respeitando as necessidades e características das crianças. A essência da educação no método Montessori é romper a ideia de que as crianças são seres incapazes e dependentes dos adultos, oferecendo a cada criança um ambiente no qual ela possa desenvolver habilidades e hábitos para uma vida autônoma. Ela permite desenvolver uma ampla gama de habilidades motoras e sociais, o que permite um aprendizado ativo, uma coisa que eu gosto muito, a criança participar do processo de aprender de forma independente, o que eu sou um entusiasta de cara. Porém, aqui eu quero fazer uma ressalva antes de continuarem. Creio que vocês já ouviram falar da teoria de Maslow, né? Então, só para se ter uma noção melhor do que é isso, também conhecida como a necessidade das teorias humanas, é um modelo que descreve as necessidades humanas e como elas motivam as ações das pessoas. A teoria foi criada pelo psicólogo norte-americano Abraham Maslow na década de 40. Ela é apresentada na forma de uma pirâmide. Por exemplo, a fisiologia, que é respirar, comer, beber e dormir, é a base da pirâmide. A segunda, logo na sequência, como vocês podem ver nessa pirâmide, é emprego, saúde, propriedade. Na área social é família, amizade, amor. Então, temos a teoria montessoriana que surge em 1907 na Itália, caminho para o aprendizado na primeira infância, e é em 1940 a teoria das necessidades de Maslow. Como vimos, é impossível para uma criança ter essas necessidades atendidas sem o amparo, sem o apoio do pai. Todas são as teorias com base científica. Elas têm interesses de bases bem montadas, bem observadas e que precisam de atenção. Porém, neste vídeo especial estamos falando de preparar a criança para desenvolverem como jovens e adultos confiantes, o que é apontado pelo método Montessori. O principal objetivo é a vivência da vida prática como os pilares que sustentam a educação montessoriana. O objetivo é dar à criança a oportunidade de construir as habilidades básicas do dia a dia para que sejam capazes de executar suas tarefas cada vez mais independente e com liberdade. Por vida prática, nós podemos entender como atividades de amarrar os sapatos, abotoar e fechar as roupas, lavar as mãos. No ambiente, é limpar a mesa, o chão, regar plantas, organizar os brinquedos e materiais. No meio da comunicação, é se expressar individualmente, coletivamente, aprimorar a coordenação motora, servindo bebidas e lanches para si e para os seus colegas, manipulação de objetos delicados. Assim, as crianças poderão se vestir, comer sozinha e ter habilidades mais complexas envolvendo a coordenação motora grossa e fina. E aqui cabe uma observação. Hoje, com todas as facilidades que temos, os pais têm um certo avesso a essa realização de tarefas individuais. Mandar uma criança lavar a louça, é melhor evitar que ela pode se cortar. Então, o excesso de zelo que leva à educação permissiva, a gente tem
um pouco de contradição aqui. Nas escolas, por exemplo, se falar para a criança ajudar a limpar a mesa, vai ser visto muitas vezes pelos pais como uma coisa inviável. Afinal, a criança não está na escola para limpar a mesa. Mas o método Montessori, ela prevê essas coisas como caminho para habilidades mais complexas, é o caminho para o desenvolvimento socioemocional da criança, o caminho para a independência. A educação montessoriana faz uso de uma série de materiais sensoriais que estimulam e cativam o interesse das crianças em cada atividade. O principal objetivo do uso desses materiais é conduzir a criança a um aprendizado mais natural, com exploração de textura, formas e cores, num mundo onde ela pode perceber o seu dia a dia. Em Guarulhos nós temos uma escola que é o Lar da Irmã Celeste. Eu vou tentar agendar uma visita e mostro para vocês essa escola para ver como é trabalhado o espaço pelas professoras, pelos professores. Resumindo, ao meu ver, o trabalho de alfabetização na primeira infância com o método da doutora Montessori é muito interessante e deve ser observado pelos pais quando querem escolher uma escola. Qual é o método que a escola utiliza no processo de alfabetização? E para concluir aqui, vou lembrar novamente da teoria dos setênios. Neste livro, na página 53 e diante, eu falo bastante sobre isso, que é do cientista austríaco Rudolf Steiner. Dos 0 aos 7 anos, que é o primeiro setênio, corresponde aos anos iniciais da vida, cujo objetivo é desenvolver corpo e mente. Assim, a criança precisa compreender o mundo em que está inserida e conhecer o próprio corpo para identificar as suas possibilidades e limitações. Nessa fase, ela aprende, por exemplo, por experimentação, mas também por observação e imitação dos adultos ao seu redor. Nesse período, é importante também entender as regras que serão a base da vida, ou seja, sim é sim, não é não. Regras sociais existem para serem cumpridas, a realização, recompensa, etc.